Irmãos e irmãs, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui trouxeram um amigo hoje aqui? Levanta a mão. Isso. Muito bom, né? É importante. Ele está aí? Seu amigo está do seu lado aí? Né? Fique em pé. Todos os amigos que vieram a convite dos irmãos, fique em pé, por favor. Isso. Fique em pé. 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 Isso. Isso. Muito bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem mais alguém que você veio, não veio a convite de ninguém, você apareceu aqui, fique em pé também, né? Você está frequentando essa casa aqui há algum tempo. Aleluia. Eu quero orar para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa noite aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos faça compreender a importância dos sinais, dos milagres, o como isso é importante para a vida de qualquer pessoa, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um pouquinho de retorno para mim, meu filho, por favor. Pode aumentar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ei, isso. Ei, tá melhor. Obrigado. Pastor Emerson me deu um desafio, né? E é um desafio meio em cima da hora. Ele falou comigo e eu mudei um pouco aqui o objetivo dessa noite aqui. Eu tenho um desafio assim de continuar aquilo que eu comecei a fazer lá e também de atender um pedido de um amigo aqui. Pode abaixar um pouquinho, ficou um pouquinho alto o retorno. Isso. E já tem algum tempo que eu tenho desejado falar sobre esse assunto aqui. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, eu tinha muito desejo de falar sobre isso, né? Pastor Emerson, ele tem sido movido por Deus, e isso é uma ação de Deus, a falar sobre, a orar por sinais, a orar por curas, quando eu olho eu gosto muito de ler a Bíblia, e eu tenho muita dificuldade muita dificuldade, irmãos, de ir muito na vibe dos outros, eu não ouço pregação de ninguém, nem as minhas, eu acho que eu sou horrível pregando, quando eu vou ouvir e vou assistir, eu falo assim, gente, eu sou muito ruim. Eu estou te falando diante de Deus, eu me sinto assim, né? Então eu prefiro não ouvir, porque eu posso, vendo aquilo que eu falo, eu posso me sentir desencorajado a continuar pregando. Então, porque eu acho horrível, né? Mas é engraçado, meu irmão, então eu tenho muita dificuldade assim de assistir vídeo de pregação, já há muitos anos isso, né? E eu tenho o hábito assim de ler muito a Bíblia. E tem alguns temas na Bíblia assim que começaram a me chamar muita atenção, né? Um deles é assim, nós assim, antes da gente entender a importância disso, a gente acha que aquelas igrejas que dão muita ênfase para a oração, por sinais, por curas, a gente acha que as pessoas vão só por causa disso, né? Então nós temos uma ideia errada a respeito disso, né?
Quando eu olho para a vida de Jesus, assim, eu vejo assim com tanta clareza isso, irmãos. Jesus, quando você lê os evangelhos, a Bíblia diz assim que se fosse relatar, escrever, descrever todos os milagres que Jesus fez, não haveria livro na terra que comportasse todos os sinais que ele fez. E Jesus, ele fez isso muito, e muitas vezes. E é tão forte isso, irmãos, porque quando Jesus chama os discípulos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus chama Pedro e fala assim: venha após mim, eu vou te fazer um pescador de homens. Mas quando você chega do capítulo 5 do Evangelho de Lucas em diante, você vê o tempo todo, Jesus curando pessoas. É o cara que tem a mão mirrada, é a mulher, é o filho ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele cura a mulher do fluxo de sangue, aquele sangramento crônico. Ela devia ter problemas profundos, e ela sangrava abundantemente, e Jesus cura aquela mulher. E é engraçado, meu irmão, que ele fez isso muitas vezes. Um dia um cara chega para ele, Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ser limpo da minha lepra. Aí o Senhor falou assim: então seja limpo da sua lepra. E a lepra no corpo daquele homem desapareceu instantaneamente. E é engraçado, meu irmão, que isso era uma coisa comum na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Quando Jesus, depois, os discípulos de Jesus aprenderam a fazer a obra de Deus, vendo Jesus operando em sinais. Eles não aprenderam fazendo um curso sobre sinais e prodígios. E a Bíblia diz que quando ele falava, quando Jesus pregava e falava, ele diz assim: esse aí fala como alguém que tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Então, aqui eles olhavam para Jesus e via que não era qualquer coisa que ele falava porque ele carregava algo dentro dele, e ele falava como quem tem autoridade. Os demônios se submetiam, quando ele chegava, eles gritavam e falavam: que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele fala assim: o meu nome é Legião. E Jesus manda aquela legião de demônios embora daquele menino. Irmãos, existem doenças que são demônios, literalmente, que foi o diabo que colocou lá. Lembra aquele menino surdo? Jesus, quando vai orar por ele não fala assim, ele fala assim: ele mandou sair o espírito surdo dele. Porque não era uma coisa natural. Então, como que a gente lida em tempos modernos com tanta doença? A insônia, que aquela irmã preciosa falou aqui, como que se lida com isso? O que você diz? Vai para o psiquiatra. Você lembra, irmãos, o Evangelho, tem um menino que a Bíblia chama ele, que ele era lunático. As traduções mais antigas chama ele de epilético. Então, humanamente falando, era um diagnóstico. Um diagnóstico de epilepsia. O meu neto, o Arthur, eu tenho 5 netos, tenho 4 meninas e um menino. O Arthurzinho era epilético. Então, de repente, ele tinha 3 anos para 4 anos, ele começou a ter os ataques epiléticos nele. Estava brincando, de repente ele entortava todo, caía,
com o olho virado, torto, com aquela convulsão, e aquilo a gente entrava em desespero, a gente não sabia o que fazer. A gente pagava, você paga, quando você vê uma situação dessa, você paga o dinheiro que você tiver que pagar para ver o seu ente querido restaurado. Uma consulta com um neuropediatra era, na época, R$ 1.900, pastor Hermes. E esse cara só tinha lá em Vitória. Que era o cara. Um belo dia eu estou em casa, minha irmã, minha filha, eu comecei a perceber que o Arthur não... Kézia, cadê o remédio do Arthur? Aí ela falou, pai, eu não posso mentir para o senhor, mas tem 4 meses que eu parei de dar remédio para o Arthur. E o Arthur nunca mais teve ataque epilético. Ele tem 9 anos hoje. Por quê, irmãos? Porque o poder de Jesus era para curar. Aquele menino epilético, Jesus, ele não orou para que ele fosse curado. Ele orou para que os demônios daquele menino saíssem. Eu não estou dizendo que toda doença é demônio, mas existem doenças que a origem dela é do diabo. E as pessoas continuam tomando medicação. E elas continuam dependendo de remédios. E se a sua fé, ouça isso, querido, se a sua fé, ela está condicionada a isso, ande naquilo que você tem, ande na luz que você tem. Mas Jesus manifestou o poder dele para curar de todas as nossas doenças. E eu queria que você pudesse pensar nisso, pensar num texto assim, todas as vezes, meu irmão, todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes. É engraçado que o livro de Romanos diz assim, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo falando do que Jesus fez por intermédio dele. Ele diz assim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então pare para pensar, irmãos, quando o pastor Emerson fala uma coisa dessa, é muito sério isso, irmãos. Por quê? Porque os sinais e os prodígios, eles validam a palavra pregada. É o que a Bíblia está dizendo. E ele diz assim, o Paulo dizendo, o que Cristo fez por meu intermédio, e fala por quê? Para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. E ele diz, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então ele diz assim, Deus me usou, Paulo dizendo, Ele me usa com sinais para conduzir os gentios à obediência da palavra. Pare para pensar nisso. E quando eu estou dizendo isso, meu irmão, eu comecei a entender vários milagres de Jesus. O primeiro milagre no Novo Testamento é o milagre de Caná da Galileia. E eu tenho aprendido algumas coisas assim, a ficar atento aos detalhes das coisas. E a Bíblia diz assim, com este sinal, quando ele transforma a água em vinho, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, vírgula, e os seus discípulos creram nele. Então, ouça isso, por que os discípulos creram em Jesus, Emerson? Porque eles viam Jesus fazer aquilo que nenhum escriba, nenhum fariseu fazia. Então as pessoas criam, os próprios discípulos creram. Quando chega no capítulo 2, irmãos, tem um homem chamado Nicodemos. Você lembra quando ele foi visitar Jesus de madrugada? O seguidor de Jesus,
aquele seguidor secreto de Jesus. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Por que ele foi estar com Jesus? Por que a igreja do Valdomiro Santiago está lotada? E que às vezes nós criticamos. Eu não estou dizendo que o que ele faz é certo. É porque os milagres e os sinais, eles atraíam as pessoas. Olha o que Nicodemos diz. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, ponto e vírgula. Ele falou assim: eu sei que você é um homem de Deus. E ele vai falar por quê? Não é porque pelo que ele ensinava. Eu sei que você é um mestre. Eu sei que você ensina, mas eu sei que o que você ensina vem da parte de Deus e você vem da parte de Deus. E ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele diz assim: ninguém pode fazer isso se Deus não está com ele. Por que Nicodemos creu? Por que Nicodemos foi de noite procurar Jesus? Ele falou assim: cara, além do que você ensina, é porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. Ninguém pode operar esses sinais que você faz, que você opera. Isso várias vezes. Sabe, irmãos, quando eu estou dizendo isso, irmãos, quando chega no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 17 em diante, tem uma outra cena que para mim é muito legal. Então eu acredito, como o pastor Emerson, quando a Bíblia diz: os sinais seguirão a todos os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes, eles serão sarados, e falarão em outras línguas. Você percebe? A ideia do Evangelho é o Evangelho de poder. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Por que Nicodemos creu em Jesus? Porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. E você pode perceber, meu irmão, que quando Jesus manda os discípulos, ele deu só uma ordem para eles. Ele falou 3 coisas. E diz assim: e Jesus chamou os seus 12 e os designou para ir curar os doentes, expulsar os demônios e pregar o reino de Deus. Então a eficácia do Evangelho não está só naquilo que a gente fala, mas está na manifestação do poder de Deus. É a cura que você teve, minha irmã. É a cura que aquela irmã outra teve. É o câncer que vai para fora. É a pessoa que está morta e ressuscita. É a epilepsia que vai embora. É isso. E é difícil entender isso. Agora, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, tem eu olho para as escrituras, irmãos, e eu vejo umas coisas muito interessantes. Você pode perceber, a gente estudou esse final de semana, a parábola do bom samaritano é um chamado para nós, de que a nossa vida, ela existe para isso, para fazer o bem às pessoas. Mas o fazer o bem, mais do que a gente dá comida para alguém, mais do que a gente dá dinheiro, mais do que a gente dá, como aquele homem, lembra aquele homem na porta de Formosa, que estava lá pedindo esmola, e a Bíblia diz que Pedro estava subindo para o templo, a hora 9 da oração,
E ele estava indo para o templo para orar. O Pedro não estava indo para curar aquele homem. E ele passava ocasionalmente naquele lugar. E quando ele vai passar, ele vê aquele cara na beira, na porta de Formosa, pedindo dinheiro para ele. Me dá uma moeda. E a gente ouve aquela afirmação de Jesus, de Pedro: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E o cara levantou. Agora, detalhe disso, irmãos. Pare para pensar nisso. A falta do poder de Deus na nossa vida não é a falta, eu vou mudar a minha afirmação. O poder de Deus está sobre nós. O Espírito Santo, ele não é dado por medida às pessoas. Deus não dá um pedaço dele para uma pessoa, e 2 pedaços para outra, e 3 para outra, e 4 para outra. Ele é uma pessoa, ele mora dentro de mim. Ele habita dentro de mim. O que eu preciso entender, irmãos? Que ele habita dentro de mim. Eu preciso crer que ele habita em mim. Eu preciso acreditar que aquilo que Jesus fez é a mesma coisa que eu também posso fazer, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito está sobre você e sobre mim. Sobre nós. Então Pedro, quando ele manda o homem levantar, eu queria te fazer uma pergunta, irmãos. Quanto de dinheiro seria necessário para aquele homem levantar daquele lugar? Pergunte, pense nisso. Todo o dinheiro que o Pedro desse para ele, eu gosto de ser muito generoso com as pessoas, irmãos. Mas tem situações, irmãos, não tem dinheiro no mundo que vai mudar a situação da pessoa. É como a gente sair agora, sair nesse período frio, lá em Belo Horizonte, muito frio lá. Você sair e dar sopão à noite, você pode fazer isso todo dia. Você pode ir no mesmo lugar todo dia. A fila daqueles moradores de rua, elas são intermináveis. E se você for lá 10 vezes, a fila vai estar lá 10 vezes. Os mesmos vão estar lá 10 vezes. Pergunta, irmão, a sopa que a gente dá para ele resolve o problema dele? Sim ou não? Mas o poder de Deus resolve. Mas a ação do Espírito de Deus resolve. Por isso que Pedro fala assim, eu não tenho ouro, e se ele desse dinheiro para ele, ele ia passar no dia seguinte lá, ele ia estar lá pedindo dinheiro de novo. E se desse no dia seguinte, no outro dia, ele ia passar lá, ele ia estar pedindo. E pergunta, o dinheiro, qualquer quantidade que Pedro desse para ele, resolveria o problema daquele homem? Sim ou não? Mas se ele andasse, resolveria. Mas se ele voltasse a andar, por isso que ele diz, não é que eu não tenho dinheiro, eu vou te dar dinheiro, você vai estar aqui amanhã de novo, e eu vou te dar dinheiro de novo, você vai estar depois de amanhã aqui de novo, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. O que falta, irmãos, para nós, para tocar de fato a vida das pessoas? O que falta? De maneira efetiva. Eu não falo mal do Valdomiro. Um dia eu vi o Valdomiro Santiago na televisão, irmãos. Um cara leproso. O cara tirou a camisa, ele estava em chagas. O Valdomiro abraçou aquele homem. E ele ficou orando com o cara abraçado. Sem medo de pegar a lepra. Sem medo de nada. E depois ele chamou o cara. Falou assim, vem aqui o fulano de tal, olha como ele chegou.
Aí quando ele arrancou a camisa, o corpo dele estava limpinho, não tinha uma ferida, não tinha nada. Agora, a gente vai falar mal de uma pessoa dessa, mas você consegue fazer melhor do que ele? Eu acho que não. É por isso, meus irmãos, que existem coisas, irmãos, que a gente precisa ser, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que vêm. Por exemplo, o bom samaritano, que eu falei tanto lá. O sacerdote passava ocasionalmente lá, o levita passava ocasionalmente, quando viu o cara largado. Provavelmente o bom samaritano estava passando no lugar como ele, ocasionalmente. Mas você vai ver aqui no capítulo 5, que nesse capítulo 5 do Evangelho de Lucas, não é uma coisa ocasional, é uma coisa intencional. E começa assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus ensinando e achava-se ali assentado alguns fariseus e mestres da lei. E vindo eles de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Verso 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Aqui não é uma ação ocasional, de que é alguém que apareceu no meu caminho, e eu falo com ela, eu oro por ela. Aqui é diferente. Os homens levaram intencionalmente aquele homem na cama. Imagina essa cena, 4 homens carregando uma cama e levando um paralítico até a presença de Jesus. E aqueles homens estavam, eu entendo, se eu fosse dar um tema para essa noite, os amigos do paralítico. Que quem ama o amigo, irmãos, leva o amigo na presença de Jesus para ser sarado. É uma coisa simples, mas aqui não é uma coisa ocasional. Sanderson, é uma coisa intencional. Eles saíram, tem um amigo paralítico entrevado numa cama, anos e anos e anos aquela cama. Os amigos ficaram sabendo que Jesus estava num lugar, e eles, cheios de fé, pegaram o amigo, botaram o amigo na cama. Hoje é o culto do amigo. Parabéns para você que trouxe um amigo. E ele tem o amigo na cama e vai andando com o amigo na cama. E se você olhar o texto, diz assim: e eis que uns homens transportavam, verso 18, numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde pudessem passar. Gente, para pensar. O lugar estava tão cheio de gente, era tanta gente, que não tinha como colocar o cara dentro do lugar. Agora, irmão, amigo é amigo. E o texto diz assim: e não achando por onde pudessem levar o cara. Eles saíram de longe para levar Jesus até aquele lugar. Chega lá, eles não conseguem chegar perto de Jesus. Eles não acham um jeito de colocar aquele homem perante Jesus para ser curado. Mas eles não pararam. E o texto diz assim: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. O que um amigo faz?
Isso é um amigo. Ele procurou um jeito de levar o amigo até Jesus. Eles se esforçaram para levar o amigo até Jesus. Eu fico imaginando o trabalho de levar aquela cama até o telhado. Abrir o telhado. Irmãos, em Israel, o telhado não é igual ele é quase sólido. Eles tiveram que cavar o buraco, abrir aquele lugar e descer aquele cara e colocar aquele cara diante de Jesus. E eu comecei a pensar em algumas coisas, sabe, irmãos? Os nossos amigos não vão chegar sozinhos aqui. O amigo não vai chegar sozinho numa célula. O amigo não vai receber um milagre se você somente mandar um WhatsApp para ele, falar, estou te esperando na porta da igreja. Você consegue entender o que eu estou dizendo? O amigo não vai chegar desse jeito. E eu entendo, sabe, irmão, que havia um esforço dos amigos para que esse paralítico voltasse a andar. E eles acreditavam. Os amigos daquele paralítico acreditavam que ele poderia ser curado, que ele poderia levantar daquela cama, que ele poderia voltar para casa andando. Os amigos creram, talvez, naquilo que o paralítico não acreditava. Essa tarde, quando você falou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí você perguntou se estava assistindo o jogo. Eu falei, não, eu estava orando. E eu estava de verdade. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para essa noite. E a gente percebe, irmãos, que no texto do bom samaritano, que a gente estudou lá no acampamento bastante, é uma coisa ocasional. Sabe essa coisa que você não programa, mas quando acontece, você cai para dentro e deixa Deus te usar? E você deixa o milagre de Deus acontecer. Mas nesse caso é intencional. Não é ocasional, é intencional. Eles tinham a intenção de ver o amigo sarado. Eles tinham a intenção de ver os amigos restaurados. E eles iam encontrar uma maneira, irmãos. Uma maneira de levar o amigo até perante Jesus. Eles não iam parar enquanto Jesus não curasse aquele homem. Eles não iam parar enquanto Jesus não tocasse aquele homem. E quando eu vi esse texto, irmãos, verso 19, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, desceram no telhado, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Aí eu te pergunto, pastor Emerson, o que leva um crente vir para o culto sozinho, e não convidar um amigo, e trazer um amigo? Será que você acredita de verdade naquilo que acontece nesse lugar? Porque os amigos daquele homem acreditavam que Jesus podia curar. E eles levaram por causa disso. Eu já ouvi gente dizer assim, eu não levo um amigo na igreja porque a minha igreja é meio esquisita. É como se a pessoa não acreditasse naquilo que o pastor fala. É como se a pessoa não acreditasse naquilo que essa igreja carrega. É como se a pessoa não acreditasse naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. É uma coisa estranha isso. Eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser isso. E eles acreditavam. Quando a gente sai de casa para vir para um culto como esse, irmãos, a gente tem que acreditar
que o extraordinário vai acontecer. Que a perna curta vai esticar. Que o cego vai enxergar. O surdo vai ouvir. A insônia vai sair. A depressão vai embora. Os demônios que atormentam, eles saem da nossa vida. Sabe, irmãos, quando eu olho isso, eu preciso crer naquilo que a minha igreja carrega. Eu preciso acreditar naquilo que o meu pastor carrega. Naquilo que ele fala de fato. É como a Bíblia diz: eu só recebo o galardão do profeta se eu creio no profeta. Alguém, o Mike Murdock, diz o seguinte: a unção que você respeita e a unção que você se submete, é nela que você prospera. E eu, quando estou dizendo isso, irmãos, é preciso crer naquilo que a nossa igreja carrega. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para chegar onde eu tenho que chegar? Eu queria, nesse primeiro momento, tratar os amigos do paralítico. O que move aqueles homens a fazerem aquilo. O que leva aqueles homens a fazer aquilo. Eles acharam um lugar por onde passar o amigo. Eles subiram no telhado. E eles desceram o amigo até o lugar. Sabe o que é isso, irmão? Não há impedimento quando nós queremos ver Deus tocar a vida de alguém. E hoje é o dia. Mais uma vez, Ele vai fazer. Mas eu tenho que entender isso. Agora, e parem para pensar, irmãos. Esse tipo de coisa só acontece quando de fato nós amamos aqueles que nós chamamos de amigos. É quando de fato eu quero para o meu amigo aquilo que eu estou vivendo. Quando de fato eu quero que o meu amigo sinta o que eu estou sentindo. A não ser que você não sente nada. Eu quero que o meu amigo experimente o que eu estou experimentando. Eu quero que ele veja o que eu estou vendo. Esses homens fizeram isso. Provavelmente eles já tinham não somente ouvido a fama de Jesus, mas eles já tinham visto Jesus fazer. Falaram assim, menina, eu não tenho fé ainda para isso, mas o meu pastor tem. Você tem que ir lá. Ah, não consigo. Eu te levo. Eu te carrego. Eu vou te buscar em casa. Hoje é o seu dia. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Você consegue compreender o que eu estou dizendo, irmãos? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Ou eu acredito de verdade naquilo que você acredita de verdade naquilo que é feito nessa casa aqui? Eu acredito de verdade naquilo que os pastores dessa casa ensinam. Eu acredito de verdade naquilo que esse lugar aqui carrega. Ou eu estou no lugar errado. Eu preciso acreditar nisso. E quando eu digo isso, meu irmão, eu preciso acreditar na igreja que eu congrego. Eu preciso crer naquilo que a minha igreja crê, carrega e faz. Vai ter o EIFOL, por que você não foi? Ainda. E é uma coisa interessante, irmãos, que quando os homens descem, o verso 20, diz assim, vendo Jesus, a fé deles, não era a fé do povo que estava dentro da sala já da casa, ele viu a fé dos amigos. Jesus olhou e viu os olhinhos dos amigos dele, e falou assim, Senhor, está aqui o cara, fica à vontade. Eu fico imaginando que a fé, meu irmão,
É o firme fundamento das coisas que você não vê. É a convicção das coisas que você espera. Eles viram pela fé aquele homem andando. Eles viram pela fé aquele homem. Jesus olha para o homem e fala: pega a tua cama e vai em paz. É uma coisa simples, irmãos. Na verdade, a atitude daqueles homens de levar o amigo perante Jesus não era fruto de uma boa intenção, era fruto da fé. Eles criam que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eles criam, eles acreditavam. Tem gente doente aqui, quando fala assim, de repente você está até com um problema, mas você está tão desacreditado, que você não consegue sair do seu lugar para vir na frente e receber uma oração. Você está tão desanimado. E lá dentro da sua alma, você acredita assim: mais uma frustração. Eu vi a minha filha morta, ficou 1 hora morta. Eu vi a Rebeca ressuscitar, depois de 1 hora morta. E a única coisa que a gente fez foi: Senhor, sopra a vida, sopra a vida, sopra a vida. A Rebeca não podia exercer a fé, ela não podia crer, mas eu e a mãe dela, a Neivinha, nós podíamos crer por ela. E foi a nossa fé, a confiança de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não, gente? Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meu Deus. É engraçado que diz assim: e os escribas, verso 21, e os fariseus começaram a razoar. A religião, irmãos, é terrível. A religião não crê, não critica, persegue. A religião persegue o mover de Deus. A religião persegue os profetas. A religião persegue os ousados. Quem é este que diz blasfêmias? Porque a religião, ela não só isso, ela limita a mente das pessoas, impedindo que as pessoas acreditem naquilo que Jesus já tinha feito diversas vezes, e de novo Ele ia fazer. Quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados? No verso 20 diz: e vendo a fé deles, disse Jesus: homem, os teus pecados te são perdoados. Ai, 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 ai. E os caras falam assim: esse cara é um herege. Quem é ele para perdoar o pecado de alguém? Quem é ele para dizer isso? Seu pé de rato. Na verdade, irmãos, é uma coisa interessante, porque e os escribas e os fariseus começaram a dizer entre si: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer, irmãos? Não é fazer, é dizer.
Eu estava pensando agora lá, orando lá. O que é mais difícil? Ou o que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados? Ou dizer assim, levanta e anda. E Jesus vai responder. E a resposta de Jesus é muito poderosa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, porque ele já tinha perdoado os pecados, e é fácil dizer, aí ele vem, levanta-te agora, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh! Levanta agora, meu filho. Sabe, irmãos, Jesus Ele é extraordinário. Eu não sou Jesus. Eu sou amigo dele. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim, está sobre o pastor Emerson, está sobre a pessoa do seu lado. Sabe o que a gente precisa, irmãos? Ter fé. Os amigos do paralítico creram por ele. Jesus viu a fé deles. Agora, irmãos, o que acontece quando os milagres começam a acontecer? Você vai entender isso, irmãos. Por que essas igrejas que dão tanta ênfase a sinais e prodígios vivem mais cheias? Por causa disso aqui. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. O cara estava curado. E o verso 26 diz assim: e todos ficaram maravilhados. Eu nunca contei isso aqui, irmãos. Teve um encontro com Deus lá na Igreja Batista de Contagem. Nós fizemos o projeto Natanael, o PN3. A gente orando cada um por 3 amigos e levar. E numa das nossas células lá na Igreja de Contagem, tinha uma mulher se convertido. Ela tinha tomado aquela anestesia RAC, quando ela teve o 3º filho dela. O menino já tinha 15 anos de idade. E aquela anestesia deixou ela paralítica, da cintura para baixo. Os irmãos da célula começaram como os amigos do paralítico. Falaram, Deus vai te curar naquele encontro. Deus vai te curar naquele encontro. Deus vai te curar naquele encontro. E aquela mulher, irmãos, ela foi para o encontro com Deus com tanta expectativa, porque a gente teve que ter um quarto só para ela em condições especiais. Tinha que ter alguém para ajudar ela a tomar banho, para ajudar ela a fazer as necessidades dela. Era muito trabalhoso, irmãos, muito trabalhoso. Deu o 1º dia, nada. 2º dia, nada. No domingo de manhã, na hora do batismo no Espírito Santo, eu estava pregando. E eu falando, aquele mover de Deus, quem não falava em línguas, começou a falar em línguas. Estava muito intensa a presença de Deus naquele ambiente. E eu me lembro, irmãos, que ela estava assim, como aquele irmão ali, de boné preto ali atrás, na última fileira, ela estava sentadinha na cadeira de roda dela, naquele lugar, quietinha, e eu andando, orando por uma pessoa, orando por outra. Quando eu passei perto dela, eu falei assim, minha filha, Deus vai tocar a sua vida. Ela falou assim,
pastor, eu não acredito mais não. Eu estava acreditando, mas não aconteceu nada até agora. E a minha incredulidade na hora. Eu falei, não, minha filha, a vontade de Deus vai ser feita. Isso é a desculpa, quando a gente não quer ser usado por Deus, a gente não tem a fé para operar um sinal. Quando eu virei as costas e andei, eu ouvi o Espírito Santo falar assim comigo, falar assim, vai orar por ela. E eu me lembro que naqueles dias, uma discípula da gente, uma pastora que a gente cuidava lá em São Paulo, ela estava com câncer, e o câncer dela foi muito agressivo, ela 36 anos de idade, o câncer deu metástase, e eu me lembro que um dia eu liguei para o pastor Cirilo, falei, Cirilo, a Andressa está muito mal. Ele falou, você está orando por ela, Dani? Eu falei assim, eu estou orando. Mas você está orando do jeito que Jesus disse? Eu falei assim, estou. E ele falou assim, você tem que orar em nada duvidando. E aquilo foi igual uma flecha dentro de mim. Orar em nada duvidando. Você já fez uma oração por fazer? No fundo, você não acredita que alguma coisa pode acontecer. E parece que, quando eu vi o Espírito Santo, eu continuei orando pelas pessoas, e eu lembrava da voz do pastor Cirilo falando dentro de mim assim, ore por ela em nada duvidando. Ore por ela em nada duvidando. Ore por ela em nada duvidando. Aí eu voltei, cheguei na frente da cadeira dela, eu falei assim, minha filha, você acredita que você pode andar hoje? Hoje você vai andar. Aí eu chamei a Rejane, abre a cadeira dela aqui. Ela tirou o pezinho dela, pôs para trás, abriu a cadeira. Eu peguei ela assim por trás, pela frente, levantei ela, abracei ela dentro de mim e comecei a orar por ela, irmãos. As perninhas dela, morta, balançando assim no chão. E eu orando por ela. Você vai andar em nome de Jesus. Você não vai andar porque eu estou dizendo, você vai andar porque Jesus é poderoso para fazer você andar. Ele quer devolver a sua mobilidade, minha filha. Ele quer devolver para você a sua liberdade. Ele quer dar para você um testemunho. Você vai andar. E eu fui dando um passo de cada vez para trás e soltando ela devagar. Quando o pé dela caiu no chão, você vai dar um passo de cada vez. E ela começou. E ela começou a andar. E eu fui soltando ela. Um passo de cada vez. Nós vamos lá na frente. De repente eu só estava segurando o braço dela. E ela falava assim, pastor, eu não vou conseguir andar. Ela já estava no meio do salão. Aí eu falei assim, minha filha, olha onde está a sua cadeira, olha para trás. Você vai chegar lá na frente. Eu já não via ninguém mais. Eu não enxergava mais ninguém. Quando as pessoas começaram a ver ela andando, vindo andando, dando um passo de cada vez. E ela chegou lá na frente. Explodiu o poder de Deus no lugar. E aconteceu exatamente isso que aconteceu naquele dia. Diz assim: todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, e diziam: hoje vimos
prodígios. Hoje veremos prodígios. Hoje veremos prodígios. Hoje, na sua vida, na sua casa, no seu corpo. Hoje, você pode exercer a fé pela pessoa do seu lado. Porque hoje nós vamos ver prodígios. Aleluia! Eu não sei o que está acontecendo. E não depende nada de mim. Depende dele. Ele está aqui. O Nazareno está aqui. Aquele que diz: todo o poder do céu e na terra me foi dado. Ele disse isso. Ele é aquele que tem poder para perdoar pecados. E tem o poder, o mesmo poder que perdoa pecados. Ele tem o poder para dizer para qualquer paralítico e dizer: levanta, toma teu leito e vai para casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder de Deus, ele está na vida da igreja, irmãos. Não é na vida de um homem, está na vida da igreja. A vida de Deus, ela flui no corpo de Jesus. Ela flui através da pessoa que está do teu lado. O sangue de Jesus, o poder de restauração de Jesus, ele flui na igreja. Aleluia, aleluia. E ele está aqui. Se um amigo te trouxe, hoje é o dia que Jesus quer perdoar os seus pecados, independente do que você fez. Você pode estar no fundo do buraco, no pior momento da sua vida. Ele pode te perdoar. Ele pode ressignificar a sua vida. Ele pode ressignificar os seus dias. Ele pode restituir todos os anos que o gafanhoto levou de você. Mas esse mesmo Jesus, ele tem o poder para curar qualquer coisa. Onde estão os amigos do paralítico aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: hoje Deus vai te curar aqui. Se você pecou, Ele vai te perdoar hoje aqui, é hoje. Ele vai te sarar hoje aqui. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Oh, xarabababasacatarabadai. Aleluia. Não sei. Aleluia. Aleluia. Quero te fazer um convite.